queria falar a respeito das pessoas que são cheias do Espírito Santo. A igreja está passando por um momento muito difícil, com muita heresia, com muita mentira, com muita enganação. Existem muitos profetas na atualidade que não são enviados por Deus. Será que eu devo dar ouvidos a toda profecia? Como é que eu fico sabendo se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Qual a evidência para dizer que a pessoa está cheia do Espírito Santo? Nós vamos analisar algumas coisas à luz da palavra de Deus e depois nós chegaremos a uma conclusão a respeito desse assunto. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu sou um adepto da Assembleia de Deus. Eu não sou assembleiano. Eu não sou membro da Assembleia de Deus, eu sou apenas um adepto. Ou seja, eu simpatizo com a doutrina da Assembleia de Deus, mas eu não concordo com tudo. Por quê? Porque uma instituição humana é falha, comete erros e nós precisamos aprender a viver na palavra de Deus como quem come carne de peixe. Você precisa saber separar o espinho da carne, porque a carne vai nutrir o seu corpo, mas o espinho vai te fazer mal, pode até te matar. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós chamamos de doutrina. A doutrina da palavra de Deus é uma, a doutrina das religiões é outra. E nós precisamos aprender a temer e a servir mais a Deus do que a uma determinada religião. Como eu já disse antes, eu simpatizo muito com a doutrina da Assembleia de Deus, daquele povo humilde, aquele povo simples, como aquele povo lá de Nazaré com quem Jesus andava, aquele povo da Judéia, Simão, Tiago, Pedro, né? E assim por diante. Pessoas que têm a simplicidade, que têm amor, que são sinceras, o que é uma raridade hoje em dia, encontrar pessoas sinceras. As pessoas são muito falsas, são muito cheias de querer aparecer, de mostrar que são bonzinhas, de mostrar que tem aquilo que na verdade não tem. Quem tem amor não precisa mostrar que tem amor. Viva o amor. E eu amo pessoas simples. Eu amo pessoas que são como Jesus disse. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então nós vamos analisar hoje qual é a evidência de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Vamos refletir sobre a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 25: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, não basta dizer que você é espiritual, seja espiritual. Isso é mais importante do que dizer. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, ele diz: não extingais o Espírito Santo. Porque o Espírito, ele pode ser extinto. Você pode tirar ele da sua vida a hora que você quiser. Basta um sentimento, um pensamento, uma atitude negativa e ele se afasta, porque ele se entristece. Isaías profetizou a respeito de Jesus e disse: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E esse é um dos princípios. Toda pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia do temor de Deus. Ou seja, tudo que ela faz, ela se preocupa se ela está ou não agradando a Deus. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo induz a pessoa a se preocupar com a atitude dela para saber se está agradando a Deus ou não, para saber se está vivendo no Espírito ou na carne. Então o temor de Deus é um princípio importantíssimo para reconhecer uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Mas não é tudo. Tem outros princípios. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 12, que o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto, porque ele precisava passar por uma prova, ele precisava amadurecer para a obra a qual o Pai tinha enviado. E o próprio Jesus disse em João capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outra passagem, capítulo 4, versículo 24, ele diz: Deus é Espírito,
E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você encontra hoje muitas pessoas que cantam louvores a Deus. Tem crentes que cantam louvores a Deus, tem descrentes que cantam louvores a Deus, tem pessoas que vivem com um pé na igreja, outro no mundo, que cantam louvores a Deus. E o que são pessoas que têm um pé na igreja e outro pé no mundo? São aquelas pessoas que amam as coisas de Deus, mas não deixam de fazer o que o mundo faz. São pessoas que se dizem cristãs, mas vivem no pecado. E acham que os outros cristãos têm que aceitar isso, porque o próprio Deus é obrigado a aceitar. Essa pessoa não faz ideia de quem é Deus, não faz ideia de quem é Jesus. Não faz ideia de que está perdendo o seu tempo. Não vive para Deus e nem para o mundo. Não agrada um nem outro. Nunca está de um lado e nem do outro totalmente. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, Paulo diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então essa certeza que nós temos da salvação é a obra do Espírito Santo. É mais um princípio que confirma que nós temos o Espírito. Contudo, ter o Espírito não significa ser cheio do Espírito. Você pode ter o Espírito Santo, pode não ser cheio do Espírito Santo, pode não ter nenhum dom. Para você ser cheio do Espírito Santo, você não precisa ter dons. O Espírito testifica com o seu Espírito. Isso faz de você um filho de Deus. Você tem o Espírito Santo, mas ele não está em você. Ele te convence, mas ele ainda não controla totalmente a sua vida. Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então é muito sério esse negócio aqui. Ele está falando para os beberrões. Ele diz que o Espírito Santo não combina com bebida de álcool. Porque o que é que acontece quando uma pessoa começa a se embriagar? Ela perde o controle de si própria, ela faz coisas que não deve, ela diz coisas que não deve, ela pensa coisas que não deve, ela sente coisas que não deve. Então ela começa a sair do reino do Espírito e entrar no reino de um outro Espírito, o Espírito das trevas, fazendo a vontade da carne longe de Deus. A Bíblia diz claramente que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A evidência de alguém ser cheio do Espírito Santo seria falar em línguas, como ensinam alguns pastores? Ou seja, se você vai num lugar que está tendo um certo avivamento e chega lá, você começa a sentir uma forte emoção e de repente começa a falar em línguas estranhas, você está cheio do Espírito por causa disso? Eu não vejo as coisas dessa forma. Embora tenha aprendido quase tudo que sei na Assembleia de Deus, aprendi muito na Igreja Batista também, que foi o meu berço evangélico. Mas fui doutrinado, discipulado na Assembleia de Deus. Não concordo com essa visão. Porque eu conheço muitas pessoas que falam em línguas o tempo todo, mas elas não são cheias do Espírito Santo e as obras delas mostram que elas não são. Já faz bastante tempo que eu conheci uma senhora, não vou dizer o nome dela. Ela ia para a igreja, sentava no banco e ficava assim o tempo todo. O tempo todo, o culto inteirinho. A menos que o pastor chamasse ela para dar um testemunho, dar uma palavra. Quando ela subia no púlpito, ela pegava o microfone, ela cantava, ela gritava, ela falava em língua estranha, ela babava. Ou seja, ela falava com tanta eloquência que a saliva voava em todas as direções. Ela se enchia do Espírito. Ali ela falava língua, ali ela profetizava e você percebia aquele despertamento, aquele avivamento que acabava quando ela largava o microfone. Eu não sei se ela levava choque no microfone para ficar desse jeito ou se tinha alguma fórmula mágica no púlpito, porque quando ela voltava para o banco ela continuava assim. Podia levantar o maior pregador na igreja e falar coisas incríveis, lindas e maravilhosas, mas ela continuava assim. Ela só se enchia do Espírito quando ela estava falando. Será que era o Espírito Santo? Eu pergunto. Além dessa evidência, nós vamos analisar uma outra situação. A situação daquele homem que andou num banco de ônibus ao lado de um desconhecido
o tempo todo. Ele era um membro de uma igreja tradicional e nem acreditava no batismo com o Espírito Santo, infelizmente, porque ele é real. O batismo existe, os dons existem, o Espírito opera em quem acredita, mesmo que você não acredite, mas quem acredita recebe. O nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus de avivamento, um Deus de despertamento, um Deus de revelação, um Deus que fala com aquele que crê. Bom, aquele homem tomou o ônibus, ia viajar para muito longe, e de repente sentou alguém do lado dele e começaram a conversar. Eram dois desconhecidos e ele não conhecia o outro, mas aí de repente, começando a conversar, esse irmão resolveu falar do evangelho para ele. Olha, o senhor sabe que as coisas que estão acontecendo, disse ele, é para se cumprir o que está na escritura. O outro cidadão olhou para ele e falou, você é crente? Ele disse, sou. Então aquele outro cidadão disse, nossa, mas que coincidência, eu também sou, rapaz. Eu falo em língua estranha, eu profetizo, eu tenho o dom de cura. E ficou por isso. Mas eu te pergunto, quem é que estava cheio do Espírito ali? Porque aquele homem que se dizia cheio do Espírito Santo, sentou do lado de um desconhecido, falou de tudo quanto é tipo de assunto que poderia se falar, menos de Deus, menos do Evangelho, menos de Jesus, menos da salvação. Quem é que está cheio do Espírito? Porque a pessoa cheia do Espírito é para quê? Para falar em língua estranha? Para as outras pessoas verem, para profetizar bonito, para as pessoas pensarem, nossa, como ele é usado por Deus? Ou é aquele que vive falando de Jesus? Porque Jesus disse, do que está cheio o coração, disso fala a boca. Então se você está cheio do Espírito Santo, você vai falar de Jesus a todo momento. É como disse Jimmy Swaggart numa pregação, é Jesus pela manhã, é Jesus ao meio-dia, é Jesus à tarde, é Jesus à noite, é Jesus a toda hora. Aquele assunto é Jesus, você é um fanático. Se você não é um fanático por Jesus ainda, não existe um relacionamento entre você e ele. Você pode conhecer, você pode saber quem ele é, saber que ele nasceu da Virgem Maria, saber que ele teve um pai adotivo chamado José, saber que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, saber que ele ressuscitou ao terceiro dia, saber que ele subiu aos céus e que um dia ele vai voltar para arrebatar a igreja, mas você ainda não tem um relacionamento com ele. E você não é cheio do Espírito Santo, porque Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em Jesus. Da justiça, ele disse, porque ele ia para o Pai e não seria mais visto nesse mundo. E do juízo, porque o príncipe desse mundo, Satanás, já estava sendo julgado naquele momento. Então, o Espírito Santo tem a função de convencer o pecador, de convencer as pessoas que ele usa a falar ao pecador de que Jesus é a salvação. Tá certo que o rapaz era um crente, mas ele não sabia, era um desconhecido para ele. Aí fala de futebol, fala de política, fala da vida alheia, fala de todo mundo, mas não fala do Evangelho, não toca nesse assunto. Como é que você pode se julgar ser cheio do Espírito Santo se você não fala de Jesus? Ah, na hora do culto eu falo em língua, irmão. Na hora do culto eu profetizo, na hora do culto eu canto em mistérios. E daí? Então se não tiver mais culto, você não lembra mais de Jesus? É só na hora do culto que você lembra dele? Ele não disse que você deveria amar a Deus sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar, Deus em tudo. É Jesus no café da manhã, é Jesus na hora do almoço, é Jesus no jantar, é Jesus no trabalho, é Jesus em tudo, porque você está cheio de Jesus. Está cheio do Espírito Santo. Essa é a maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A todo momento você vai falar nele, você vai viver nele. Se você está doente, você sabe que você vai sarar. Se você não vai sarar, você sabe que você vai morar com ele. A morte não te assusta, o futuro não te assusta, você não se preocupa com nada. Se tem pão, você agradece. Se não tem, você espera pacientemente, porque sabe que ele não te deixará, não te desamparará. Você não teme nada, como diz no Salmo 91, não teme nem espanto noturno, nem seta que voa de dia e nem peste que anda na escuridão. Tá aí o Covid-19, mas você não tá nem aí, você não tem medo, você não pensa que vai pegar Covid-19, vai morrer, alguém vai ficar doente, você ora pela sua família, pelas pessoas que você ama e você confia, você está cheio de Jesus. Então é melhor admitir logo, eu sou fanático.
Sou, porque ele entrou na minha vida de uma tal forma, escreveu uma história tão bonita que eu não posso me esquecer dele. Eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho vivido na minha vida da parte de Deus. E eu te aconselho, seja cheio do Espírito Santo. Não para ficar falando em língua toda hora, não para ficar profetizando muitas vezes profecias falsas da carne ou do inimigo, mas para honrar o Senhor com a tua vida. Deixa Jesus ver na tua vida. Como Paulo disse, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo-a na fé pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É uma realidade. Se você não consegue encarar isso como uma realidade, se para você é real esse mundo que você vive e os prazeres que esse mundo te oferece, então você ainda não tem um relacionamento com Deus e, portanto, você não é cheio do Espírito. Lembre-se da palavra de Jesus. Do que está cheio o coração, disso fala a boca. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.